Boa noite a todos, muita paz nos vossos corações. E o boa noite é para nós encarnados e para os desencarnados também, né? Porque afinal de contas, né, eles também fazem parte da nossa vida, eles também se interessam pelo conhecimento espírita, né? Eles também querem crescer, querem evoluir, querem melhorar, né? Igualzinho a gente. A única diferença é que não tem o corpo de carne. Mas tirando isto, né, como eu costumo dizer, é gente como a gente, né? Então, segue o nosso boa noite, a nossa saudação para eles também. E antes de nós iniciarmos, antes de nós começarmos propriamente dito, eu convido a todos que nós possamos fazer a nossa prece de abertura. E assim, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, aqui nos fazemos presentes, em nome de Jesus. E em nome dele nos dirigimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a fim de rogar que possamos, Senhor, nesta sublime oportunidade em que nos congregamos uns com os outros, e alçamos o nosso pensamento até vós, sentir a vossa presença viva em nossa alma, dando-nos disposição, bom ânimo e compreensão acerca daquilo que o Senhor nos envia como oportunidade de reflexão para todos nós, espíritos que caminhamos desejosos de chegarmos à perfeição um dia. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ter o melhor aproveitamento possível e na certeza da vossa presença, amiga, fraterna, luz nas nossas almas, é que humildemente pedimos a permissão de Deus para podermos dar por início a nossa pequena participação em mais esta nossa reunião espírita, evangélica de nossa casa. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós elegemos aqui um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, é o capítulo sobre bem-aventurados os aflitos. É um capítulo muito interessante, né? Não só porque, né, o que mais encontramos na Terra de hoje em dia são as aflições, né? Aflitos não faltam em todos os quadrantes da Terra, né? Mas é porque ele é um capítulo extremamente consolador, né? E ele foi proferido quando Jesus, à época, né, junto ao Sermão da Montanha, alguns encontram como Sermão do Monte, né, ele fala sobre, né, variados assuntos, e ele aborda exatamente sobre as bem-aventuranças. E dentre os bem-aventurados a que Jesus se refere, ele trata particularmente, né, dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, tá? E Allan Kardec, no corpo da doutrina espírita, né, ele elegeu todo um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para tratar exatamente sobre esta questão das aflições. Então nós vamos encontrar, né, nosso irmão Allan Kardec discorrendo sobre as causas atuais das aflições. Ele vai dizer sobre a justiça das aflições, ele vai falar sobre a melancolia, ele vai falar sobre o esquecimento do passado, motivos de resignação, vai falar sobre o suicídio e a loucura, o bem e o mal sofrer, né? E outros assuntos que se referem.
Tá? Tudo isso dentro deste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nós convidamos a todos que depois possam recorrer. Tá? E dentro desse capítulo, nós elegemos um tema, né, ou seja, vamos discorrer sobre uma matéria que, na verdade, se relaciona a este capítulo, né, que nós encontramos numa revista que vocês podem encontrar nas bancas de jornal chamada Humanitas. Tá? Não é uma revista de cunho religioso, mas que tem algumas matérias que são muito interessantes e muito atuais. Tá? E nós elegemos particularmente um desses temas que fala particularmente sobre a questão dos nativos digitais. É o nome desse artigo. Tá? Por que nós elegemos um tema que conversa com aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Por uma questão muito simples. A doutrina espírita, ela é uma doutrina cultural. Por isso que nós dizemos que a doutrina espírita, ela não é uma religião. Ela é uma doutrina. E enquanto doutrina, entendeu? Ela conversa com todas as áreas do conhecimento. Ela conversa com as religiões, ela conversa com as filosofias, ela conversa com a própria ciência e ela conversa com os temas do cotidiano. E qual é o objetivo, né, de nós compreendermos esta abordagem? Recuemos à época de Jesus e vejamos que Jesus elegeu exatamente os temas do cotidiano para construir o seu Evangelho. Então, quando a gente vai lá nos ensinos de Jesus e a gente observa, né, as parábolas de Jesus, todas elas se referem aos temas do cotidiano. E a sublimidade desse ensino de Jesus é que ele elegeu temas daquele cotidiano que, quando nós os projetamos para hoje, eles são tão atuais quanto. Ou seja, não eram temas para 2000 anos atrás, mas temas para 2000 anos à frente. E nós ainda estamos tentando interpretar melhor esses ensinos de Jesus e estamos tentando compreender como que eles se aplicam em relação aos variados assuntos, né, da vida contemporânea, vamos dizer assim. E esse tema sobre os nativos digitais, ele se refere a um trabalho produzido por um pesquisador chamado Michel Desmourget. Tá? Ele é diretor de pesquisa, né, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. No ano de 2019, ele publicou inclusive um livro, né, com o tema A Fábrica de Cretinos. Parece um tema pejorativo, mas o importante é nós lermos o conteúdo para entender o que ele quis, né, com esse tema tão chamativo, né? Porque a visão que nós temos de cretino, obviamente, né, pode não ser a melhor do mundo, mas nós precisamos entender o que o autor quis dizer com esta questão. Esse estudo que foi produzido por ele, tá, tinha o objetivo de analisar exatamente o quê? Tá? A influência dos dispositivos digitais no desenvolvimento neuronal de crianças e adolescentes. E isso em 2019. Nós estamos em 2024, passam-se aí, né, 5 anos, e quando a gente começa a analisar o que ele escreveu, né, a gente vê que, ao invés de ter um melhoramento, né, nós vemos que se acentua ainda mais a abordagem que esse autor procurou trazer através desse estudo. E ele começa dizendo, né, que pela primeira vez na história, quando você pega o QI médio de uma geração, QI é o quociente de inteligência, né, que existem estudos muito profundos e científicos que atestam
essa questão, né? Quando você pega o QI médio de uma geração, historicamente, o QI médio da geração posterior é superior à da geração anterior. Mas quando esse estudo foi feito, pela primeira vez na história, o que aconteceu, meus amigos? O QI daquela geração foi menor do que a geração anterior. Quando nós dizemos isto, o que ele está procurando dar ênfase? Ele está procurando dar ênfase no sentido de que alguns fatores contribuíram para que o aspecto de aprendizagem tivesse sido comprometido de toda uma geração. Ele não está falando de uma ou outra pessoa. Esses estudos são feitos de uma forma coletiva. Então ele está destacando que pela primeira vez na história, quando realizado essa pesquisa, o QI médio de uma geração foi menor do que a da anterior. Só aí já haveria algo bastante significativo e preocupante para que nós dessemos atenção a essa questão. E ele fala que vários fatores poderiam comprometer, poderiam resultar nesta questão. Mas o que mais se acentuou ou teve maior repercussão foi exatamente o quê? O tempo de exposição. Ao que, gente? As telas. Desde as telas maiores às telinhas menores. Em especial, as telinhas menores. Obviamente que se nós formos verificar a expansão da tecnologia, ninguém está criticando a expansão da tecnologia. Mas é um estudo que faz uma provocação reflexiva no sentido de nós entendermos, entendeu? Como que isto se apresenta no nosso universo, na vida contemporânea, e que cuidados que nós devemos ter. E quais as consequências que esse estudo foi demonstrando? Esse excesso de exposição às telas compromete a leitura, compromete o aproveitamento da arte, compromete o aproveitamento da música. E eu estou destacando aqui a questão da arte, da música, porque nós, enquanto seres humanos, não somos apenas, movidos pelas questões cognitivas. Nós também temos um campo de emoções e sentimentos, e o que melhor conversa com esse campo é a arte. É um poderoso instrumento para cuidar desses aspectos emocionais não alcançados pela cognição humana. E esse estudo mostra que houve um comprometimento nesta questão de toda uma geração. Compromete a aprendizagem, acentua-se ou acentuou-se um enorme prejuízo, ou podemos dizer, chamar dessa forma, distúrbios de concentração, aumento do sedentarismo. E não é verdade? Quando nós éramos pequenos, eu ainda sou pequeno, mas eu era mais, a gente gostava a gente brincava na rua, subia em árvore, não é, gente? Brincava de carrinho de rolemã, taco, Você fala em taco hoje para uma criançada de hoje, não sabe nem o que é isso, Aquele negocinho de ficar pulando no chão, nem lembro mais o nome, mas... Amarelinha. Exatamente, esses negócios daí, A gente vai ficando um pouquinho mais experiente, O Alzheimer vai rondando a gente, Pois então, isso tudo foi desaparecendo. Prejuízo na alimentação, uma alimentação nem sempre tão adequada, falta de movimentação, e isso vai repercutir na questão do sedentarismo. Esses são chamados, nesse estudo, do quê?
nativos digitais. E ele focou particularmente numa faixa etária, que eles chamam da geração Z e da geração Alfa. A geração Z são aqueles nascidos no período entre 1997 e 2010, e a geração Alfa, aqueles a partir de 2010. Tá? Mas nós estamos falando, na verdade, aqueles com menos de 30 anos, né? 28, né? Para baixo. Tá? Então esse estudo abordou em especial esta geração, essas duas, né? Essa faixa etária. Tá? E qual é a característica que esse estudo demonstrou em relação a esta faixa etária? São pessoas extremamente afinadas, ou que têm uma afinidade enorme com a questão da tecnologia. Têm uma capacidade incomum para multitarefas, mas têm uma dificuldade enorme em equilibrar conectividade virtual com o que, gente? Mundo real. Por conta disto, tem uma tendência ao quê? Isolacionismo. E esse isolacionismo acaba alcançando familiares, pares, até mesmo amigos, porque você acaba se enclausurando num quarto com uma tela e foge do quê? Das relações humanas. Só que nós, seres humanos, por excelência, nós fomos criados para as relações humanas. Mais ainda, ele fala que, em função disto, são pessoas pouco reflexivas, aliás, procuram fugir da reflexão, são pessoas altamente influenciadas pelo quê? Opinião das mídias. E a gente começa a observar nos últimos tempos, né? Qual é o sonho de consumo da maioria dos jovens, gente? O que eles querem ser? Influencers. Porque influencer, o que ele tem, gente? Exposição. Todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo fala, tem milhares e milhões de seguidores. Uma característica. Porém, tamanha exposição torna-os cada vez mais dependentes da opinião do quê? Das massas. Então você perde a capacidade de se autodeterminar pelo que você quer. E você passa a se mover pelo quê? Pelo que as massas querem. Mas ele diz mais, ele diz que, e isso aí são estudos já comprovados pela neurociência, demonstrando que eles acabam desenvolvendo, eles ou elas, acabam desenvolvendo, a título de vício digital, o mesmo comportamento afeto ao vício das drogas. Então, se nós imaginarmos uma pessoa que é dependente químico, e nós imaginarmos uma pessoa que é dependente virtual, vão ter comportamentos iguais. A mesma dificuldade de uma desconexão de um vício químico, vamos chamar dessa forma, das drogas, aqueles que têm um vício digital têm igual dificuldade. Ao ponto de, quando você tira o equipamento digital dele, ele tem síndromes. Inclusive o que, gente? Síndrome de abstinência. E ele vai dizendo ainda, né, que são espíritos, né? Na verdade, espíritos é por minha conta. Na verdade, ele fala em pessoas, tá? São pessoas que têm uma enorme dificuldade de pensar, porque tem uma compulsão pelo produto pronto e acabado,
têm uma capacidade muito limitada de refletir, não gostam da reflexão, muito menos em construir ideias, porque dá trabalho, é provocativo, e muito menos em argumentar e em criar. O fato de você ter você ser refratário a essa questão de argumentar, de construir ideias, de se autoafirmar, acaba sendo gerando por consequência o quê? Você buscar o isolacionismo. Porque isolado, confinado e restrito só você e a máquina, você não tem que ponderar nada, criar nada, argumentar nada. Então vocês veem como uma coisa vai se casando com outra. E ele vai descrevendo também, né, que os mais recentes estudos sobre, nesta área particular, e um desses estudos foi patrocinado pela Unicef, que é o Fundo Internacional de Apoio à Criança, entendeu? Demonstra que 95% da população entre 9 e 17 anos é usuária contumaz dessas redes midiáticas. Entenda-se, tudo aquilo que é afeto e conectado a partir da internet. O celular, 97% faz dele o uso, o instrumento para acesso primordial a essa conectividade toda. 88% dessas crianças, entendeu? Fazem uso regular do YouTube, 78% do WhatsApp, e aí tem uma série de percentuais passando pelas principais plataformas. TikTok, Facebook, etc, etc. E vejam, gente, em 2011, 2015, 11% desse público, dessa faixa etária, apenas 11%, tiveram, ou relatam que tiveram o primeiro acesso a essa ambiência digital antes dos 6 anos. 2015. Em 2019, quando esse estudo foi feito, 24%. Dobrou. Dos entrevistados relatam que tiveram esse primeiro acesso e ambiência, foram ambientados ou tiveram a sua iniciação antes dos 6 anos de idade. Qual é o resultado? Toda uma geração que foi se consolidando dentro de um parâmetro definido no estudo, é uma definição do estudioso, que se revelam alienados de si mesmos e alienados do quê? Da realidade. E constroem uma supremacia da autoimagem. Como você não tem parâmetros, porque você não foge do relacionamento, você naturalmente acaba criando um endeusamento de si mesmo. Sabe o que é o pior? Qual é a consequência dessa alienação de si mesmo, alienação da realidade, da supremacia da autoimagem? É que quando a decepção te visita, e a decepção faz parte, gente, da vida de todos nós. A decepção, que muitas das vezes a gente vê como um grande mal, ela é uma ferramenta de estímulo para que nós possamos exercitar algo chamado superação da adversidade. Mas nesta caracterização, quando a decepção visita essa geração, eles tendem a mergulhar no que, gente? Na depressão. E do mergulho na depressão, o próximo passo é o mergulho no suicídio. Por isso, o aumento significativo, mas muito significativo,
de crianças e adolescentes nas clínicas psiquiátricas, psicológicas e de psicanálise, em todo o mundo. E todo mundo querendo saber o que faz e como resolve isso. E aí é muito interessante quando a gente passa a analisar essa questão, porque a gente passa a compreender alguns aspectos da vida enquanto encarnados. Esse pesquisador, qual foi a conclusão dele? Aí a conclusão dele, né? Esta vida de aparências, porque é uma vida de aparências, você está vivendo um mundo, numa realidade paralela, é o que motivou a denominação que ele deu de uma fábrica de cretinos. No sentido de que toda uma geração que não quer pensar, não sabe pensar e foge das relações humanas, através dos recursos do quê? Do isolacionismo e de uma tela, como se ela te trouxesse tudo aquilo que você precisa. E embora seja um estudo material, mas isso conversa com o que nós falamos desse capítulo aqui, os bem-aventurados os aflitos. A doutrina espírita vai buscar uma interpretação para essa realidade que vai além daquilo que a ciência material aborda, porque esses estudos todos ficam na periferia, por vezes, do problema. Muitos dessa geração, a gente costuma sempre falar, né, que o mundo, a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Mas ninguém analisa como é que vai ser essa regeneração. Essa regeneração, meus amigos, é exatamente por tudo isso que nós estamos vendo na Terra hoje. Tudo aquilo que ao longo do tempo nós estamos colocando debaixo do tapete, para ninguém ver, né? Não pode mais ficar debaixo do tapete. O tapete precisa ser levantado e essas questões precisam ser retiradas. E muita coisa que está no âmago da nossa alma também não pode mais continuar lá recolhidinho, no fundinho da nossa alma, enquanto a gente vai procurando viver como se aquelas questões não existissem. Então, muitos de nós estamos vivendo, e quando eu falo muitos de nós, e é algo interessante, porque, embora ele tenha focado nesse público, né, nessa faixa etária, mas ele fez questão de dizer que nas clínicas psiquiátricas, de psicologia e de psicanálise, ele fala assim, não se engane pensando que só tem crianças e adolescentes. O número de adultos aumenta a cada dia, vitimados pelo mesmo processo. A dependência por estas questões. E aí a gente começa a entender. Muitos reencarnaram, meus amigos, mas não queriam ter reencarnado. Estão reencarnados, às vezes involuntariamente. E encarnados involuntariamente, são refratários a viver. E quando você é refratário a viver, qual vai ser o seu comportamento natural? Se sociabilizar, meus amigos? Não. Se isolar. Porque você não queria viver. Expor e expor-se ao outro? Não. Muitos desses espíritos que têm essa capacidade incomum de multitarefas são espíritos com uma capacidade diferenciada em termos de intelectualidade, mas o seu coração ainda vazio de sentimentos. Muitos desses espíritos, pelas construções do passado, talvez não teriam mais condição
de reencarnarem na terra. Mas Deus é de amor e misericórdia. E ainda oferece para estes espíritos uma última chance de reencarnarem no planeta. Mas eles não queriam reencarnar. Não é a questão de valorizar a oportunidade que Deus lhes dá. É a questão daquilo que eles não queriam. E se comportam refratariamente a tudo aquilo que é afeto à vida. Normalmente a gente fala de abortos involuntários, né? Que foram acidentais. Mas muitos desses abortos foram provocados pela negação de nascer por parte daquele espírito reencarnante. E a vida não vinga. E alguns em que a vida vingou, mas não queriam nascer, qual é a consequência? Fogem disto que nós chamamos vida, enclausurando-se e encastelando-se entre quatro paredes e uma pequena terra. São almas enfermas, meus amigos, que relutam em aproveitar a oportunidade encarnatória no sentido de fazer desta oportunidade, dessas relações humanas, a grande chance de começar um processo de reerguimento. E isso tem uma repercussão direta em algo que nós chamamos de produção do conhecimento. Como, gente? Que toda uma geração. É óbvio que nós estamos usando as expressões, a gente sabe que não é todo mundo. Mas vocês já imaginaram os desdobramentos de uma geração perdida ou com uma incapacidade de produzir conhecimentos? Porque não se estimularam e não se sentem estimuladas a pensar, a refletir, como forma de construir e encontrar saídas, a se movimentar como todos nós nos movimentamos. Por isso que ele fala, uma geração perdida, ou uma geração que foge à realidade. Vamos pensar na nossa doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina cultural, não é isso, gente? Nós iniciamos falando isso. Ora, como você pode imaginar um progresso de uma doutrina cultural onde as pessoas não gostam de ler? Onde as pessoas não querem ler? Por isso que a gente brinca, né? Mas é uma brincadeira muito séria, né? Como que nós podemos imaginar progresso, desenvolvimento, num ambiente em que ninguém quer saber de uma folha para ler, porque dá muito trabalho, né? 24 linhas para a gente ler, não dá, né? Ou então, vídeo, não pode ter mais do que 5 minutos e olha lá. Aí você pega uma doutrina como a nossa, que tem pelo menos 5 obras básicas, uma revista espírita com 12 volumes, e só o Chico Xavier psicografou mais de 400 obras. Mas ninguém quer ler mais. Então nós queremos dizer que esta aflitividade que muitas das vezes estão enclausuradas dentro de nós, é a exteriorização viva de uma enfermidade do espírito, que por vezes luta contra aquilo que é uma necessidade para si. E é por isso que nós dizemos que muitos desses estão tendo uma última oportunidade de encarnar na Terra, mas muitas das vezes se revelam refratários a viver. Então eles estão encarnados, mas não querem viver. E se não querem viver estando encarnados, quando desencarnarem efetivamente, terão aproveitado a existência? Não.
Como vão chegar do lado de lá? Como suicidas inconscientes. Porque não tiraram a própria vida fisicamente, mas se subtraíram dela e daquilo que ela lhe apresentou como oportunidade de trabalho. E o que é que nos cabe diante desse cenário? É o que o Evangelho nos ensina. Esse capítulo todo, nós vamos verificar a palavra de Jesus, a interpretação dos Espíritos, mostrando que essas almas precisam de atenção de nossa parte. São almas que precisam de acolhimento, a começar dentro dos seus próprios lares. Por que, gente, que o estudo mostra que já um número bastante significativo, antes dos 6 anos, já foram ambientadas no mundo todo digital? Porque muitas vezes nós pais usamos a tecnologia digital para distrair os nossos filhos e suprimir de certos compromissos de atenção que deveriam ser nossos. Enquanto ele está brincando no celular, eu vou fazendo as minhas outras coisas. Só que não percebe que ele fica o dia inteiro no celular e a noite inteira se você deixar. E aquele papel de educador acaba ficando suprimido. Então são almas que precisam de acolhimento. Muitos desses espíritos trazem profundos traumas de um passado por erros cometidos e têm medo de errar novamente. E ao terem medo de errar, preferem não viver. Sabe aquela história? Já deu errado lá atrás, então agora, o que é a melhor coisa para não dar errado? Vou ficar parado, não faço nada, assim não erro também. Engano, meus amigos. O simples fato de eu não fazer nada, eu já estou errando. Então, essa inércia não está me ajudando e não vai me ajudar. São almas que precisam ser valorizadas. Muitas das vezes são filhos e filhas que nunca receberam do pai e da mãe parabéns. Nossa, olha, vai dar certo. Poxa, como você? Se não fosse você, eu não ia conseguir fazer. E é verdade, gente. A gente sabe disso, mas nunca disse isso para os nossos filhos, para os nossos netos. E eles, às vezes, reencarnaram, trazendo um sentimento de desprezo do passado. E hoje eles precisariam dessa palavra de estímulo, de valorização. Mas eles não são valorizados dentro de casa e muitas vezes sofrem bullying na escola. Ora, se ele sofre bullying na escola e não é valorizado dentro de casa, como essa alma vai estar? Sem eira e sem beira, como diriam os antigos. São almas que precisam, essencialmente, de serem amadas. Porque não foram amadas no passado. São almas que muitas das vezes temem o relacionamento por decepções que trazem do seu passado. Então preferem fugir da vida social. Ou seja, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, Ele está dizendo que nós precisamos dizer para estes irmãos, para estas irmãs, sejam crianças, jovens ou adultos, essa justiça das aflições, essa bem-aventurança, como a dizer para ele, agora vai dar certo. Não tenha medo, se não deu ontem, agora vai dar certo. Mostre para eles que você está junto com eles. Mostre que se ele tem medo, se ele prefere a solidão por medo de relacionamento, mostre que você está e estará com ele. Mostre que melhor do que viver sozinho é aprender a viver um com o outro.
quando você fala em bem-aventurados os aflitos, é para dizer para estas almas: você não precisa viver essa solidão, porque são almas solitárias. Não se enganem pensando que eles estão felizes lá no seu quartinho com a sua telinha, só ele e a telinha. Não, eles não estão felizes. Eles estão fugindo de uma realidade, procurando uma felicidade onde não está. E quando nós nos omitimos de cuidar disto, nós estamos entregando estes a quem nós tanto amamos nas mãos de espíritos que farão deles aquilo que nós não desejaríamos. No meio policial tem um ditado que fala assim: cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Eu fiz uma reconstrução dessa frase para dizer o seguinte: cuide de quem ama antes que um obsessor o adote. E há 10 anos atrás, mais ou menos, conversando com um espírito numa reunião mediúnica, porque a gente faz isso no centro espírita, tá, gente? Quem não sabe, a gente faz, a gente conversa também com os espíritos. E não somos loucos, tá? Conversando com um espírito numa reunião mediúnica, ele virou para mim e falou assim, ó: em não muito tempo, nós teremos os seus na palma da mão. Os seus filhos, os seus netos. Ele falou assim: a gente não se preocupa mais com vocês, não. Vocês já estão velhos. Falou assim para mim. Nós não vamos investir mais em vocês. Quem nos interessa são os seus. E ele ainda falou para mim: um dia você vai se lembrar do que eu estou lhe dizendo, que nós teríamos os seus na palma da mão. Pergunto para vocês, é verdade ou não é? Sabe quem está nesse mundo virtual, que a gente acha que eles estão absolutamente seguros, porque estão dentro de casa? Esses espíritos, que se valem desse ambiente digital, para fomentar na mente deles o que interessa para eles, e não para os nossos. Por isso ele dizia: você vai se lembrar quando eu disser o que eu estou te dizendo, que não muito tempo nós teremos os seus na palma da mão. Ele estava se referindo ao que, gente? Ao celular. Por isso que eu abordei esse dado da pesquisa dizendo que 97% tem o celular como instrumento de quê? De inserção e vida desse ambiente digital. Então, o que nós queremos dizer, meus amigos, para não nos prolongarmos mais, é a importância de nós exercitarmos o amor para com os nossos, darmos atenção para eles. Quando Jesus fala nas bem-aventuranças, né, é exatamente voltado para esses espíritos que chegaram na Terra muitas das vezes sem querer, reencarnaram por uma necessidade impositiva. E conversando com uma trabalhadora de um outro centro espírita, que atua na área de atendimento fraterno, pasmem, eles fazem um controle, né, o perfil dos atendimentos, e ela falou assim para mim: o número de pessoas procurando atendimentos fraternos na nossa casa espírita e que gostariam, não é de morrer, gente, a expressão que eles usam é: eu gostaria de ser desintegrado. Olha como isso é forte. Essa pessoa não quer nem morrer, porque no fundo ela fica com aquela expectativa de que vai que tem vida depois da morte, como eu vou me dar do lado de lá? Então,
Eles agora estão chegando nos centros espíritas, pedindo atendimento fraterno, dizendo que gostariam de ser desintegrados. Veja o grau de sofrimento desta alma. Então, quando Jesus fala, deixa essas bem-aventuranças, Ele está querendo dizer, olha, fale para o outro. Bem-aventurados os aflitos, no sentido de que, olha, vai passar. Isto vai passar. Olha, eu estou aqui com você. E para esses espíritos que estão do outro lado da vida, por isso eu falei que palestra não é só para nós, né? E eles fazem parte também. Para vocês que estão do outro lado, não tenham medo de reencarnar. Vocês não estarão sozinhos. E se nós que somos nós, né? A gente vai tropeçando aqui, tropeçando ali, mas a gente está conseguindo. Vocês também vão conseguir. Então acreditem que nós conseguiremos sair dessa existência melhores do que quando nós chegamos. Mas nós precisamos falar isso para o outro. Porque às vezes, sabe o que acontece? A gente acha, ele sabe. Ela sabe. Por que eu vou falar aqui? Né? Não, às vezes ele não sabe. Você tem que falar para ele. Você tem que demonstrar que está junto com ele. Se ele precisar, ele me procura. Não, mostre para ele que você está lá. Porque se nós não fizermos isto, meus amigos, nós não teremos mais uma geração perdida. Nós poderemos ter 2, 3, 4, N gerações perdidas. Então, o mundo de regeneração, ele se faz também por algo que a gente precisa entender, que se chama o interesse pelo outro. Enquanto nós não fizermos isto, com certeza, nós ainda teremos sérios problemas para nós e para os nossos. Então, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa levar essa página de reflexão, lembrando sempre, meus amigos, a Terra, ninguém será feliz sozinho. Entendeu? Eu não vou ser feliz sozinho. Nós só seremos felizes com a felicidade dos outros. Então não adianta pensar que você vai chegar no céu sozinho e vai ficar aquela vida de contemplação maravilhosa, se quando você olhar para trás, você começar a ver quantos e quantos que ficaram porque não conseguiram compreender a sua felicidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade concedida. E nós só podemos, Senhor, em especial, nesta noite, oferecer esta oração para todos esses jovens, para todas essas crianças, para todos esses adultos que se sentem perdidos e desorientados pelos caminhos da vida. Que nós possamos vê-los envolvidos por uma luz muito intensa, sendo assistidos por seus mentores, pelos seus anjos guardiões, ajudando-os para despertarem de uma ilusão que os faz crer num mundo paralelo, um mundo que só existe na sua imaginação. Abençoe, Senhor, para que todos estes possam sentir a vossa presença em suas vidas, assim como nós procuramos e buscamos por ela. E assim, confiantes e agradecidos, Senhor Jesus, ao término dessa nossa pequena participação, só podemos dizer muito obrigado
e nos valemos daquela prece que o Senhor nos ensinou para louvar e agradecer a Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos em novas tentações, cuja maior delas é estarmos afastados de Ti e de todos os Teus ensinamentos. E através desta prece, em Teu nome, Senhor, pedimos a Deus a permissão para darmos por término a nossa reunião evangélica desta casa espírita. Que assim seja. E assim, meus amigos e amigas, que Jesus abençoe a todos, um feliz retorno aos seus lares e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.